Saudações a todos os irmãos que estão Saludo a todos los participando. hermanos con la paz del Señor. É interessante que Paulo dava, a saudação de Paulo era graça e paz. Interesante que los saludos de Pablo eran gracia y paz. Paz era o costume judaico, né? Os judeus falam até hoje, shalom. La paz era una costumbre judaica que los judíos usan hasta hoy, dicen shalom. Shalom significa paz, né? Salomão, filho da paz. Shalom significa paz. Salomón, hijo de la paz. Jerusalém, cidade da paz. Yer, Jalém, shalom. Jerusalén, ciudad de la paz. Mier, Shalem, shalom. É. Então, mas o costume dele era cumprimentar as pessoas assim. Como faz o italiano, né? Ele diz assim, tchau para ir e para vir, né? La costumbre de él es como hacen los italianos. Dicen chau para hola y chau para irse. É. E o judeu também, quando ele encontra uma pessoa, Patrício, quando ele encontra, ele diz shalom. E quando ele vai embora, é shalom. Y el judío cuando encuentra a un patricio, uno de la misma patria, dice shalom. Y cuando se va también dice shalom. Mas Paulo acrescentou mais uma palavra a essa saudação. Y Pablo agregó más una palabra a esa presentación, Que é graça. que es gracia. Em grego, charis. En griego es charis. Que significa nada mais do que a palavra presente. Dádiva, presente. Que significa nada más que la palabra presente, verdad, presente. Na verdade, é um regalo. En verdad, Graça e regalo. En verdad es un regalo, como un regalo. Eu estou com o meu dicionário aqui do meu lado. Yo estoy con mi diccionario aquí al lado. A Sara, se tiver dúvida, ela me socorre. Es Sara, mi esposa, que está acá al lado y me socorre. Mas, como eu estava dizendo, irmão, Entonces, como estaba diciendo, hermanos, é interessante que o sentido que Paulo deu para a palavra graça era diferente. Es interesante decir que el sentido que Pablo dio a la palabra gracia era diferente do que era acostumado a usar pelos gregos. era diferente que él acostumbraba a usar para los griegos. Ele adaptou uma palavra comum Él adaptó una palabra común para expressar tudo aquilo que Deus faz pelo homem. para expresar todo lo que Dios hace por el hombre. Com todas as dádivas, toda a bênção recebida de Deus, é graça. Con todas las dádivas y todas las bendiciones recibidas de Dios, es gracia. Então, quando nós expressamos e saudamos o irmão com a graça e a paz, Entonces, cuando nosotros usamos la palabra gracia y paz para saludar, nós estamos ligando o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. nosotros estamos haciendo una ligación, estamos uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, la antigüedad con la gracia. E nós estamos também apresentando um resumo da doutrina de Paulo. Y nosotros también estamos, al saludar así, estamos presentando un resumen de la doctrina de Pablo Sobre salvação. sobre salvación. Em outras palavras, graça e paz a todos. En otras palabras, los saludo con gracia y paz para todos. Mas, continuando o nosso estudo, então, do capítulo 3, Entonces, continuando nuestro estudio del capítulo 3, eu vou usar duas versões em português. yo voy a usar dos versiones en portugués. A Almeida, que é parecida com a Valeta, La versión Almeida, que es parecida con la Valera, con la Y Reina a nueva Valera versión. de español, e a nova versão internacional. y la nueva versión internacional, Que ela acaba jogando mais luz sobre o sentido do texto. porque al final la nueva versión internacional nos va a dar un poco más de luz sobre el texto. Mas, voltando para o texto então, da Valera, Volviendo para el texto de Valera, vamos começar com o versículo 1. vamos a comenzar con el versículo 1, Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 1. Pode ler. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Esse versículo ele é uma ponte entre o capítulo 2 e 3. Este versículo es un puente entre el versículo 2 y 3. Ele está concluindo uma argumentação longa contra a circuncisão. Él está concluyendo una argumentación bien larga contra la circuncisión. Uma vez que a circuncisão era motivo de orgulho para os judeus. Una vez que, al momento que la circuncisión era un motivo de orgullo para los judíos. Era um sinal visível de que eles eram filhos de Deus, que eles eram filhos da aliança. Era un señal visible de que ellos eran hijos de Dios, hijos de la alianza. E ele sentiu muito orgulho de ser o povo escolhido de Deus.
Y ellos se sentían muy orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios. E Paulo corrigiu essa incompreensão dos judeus, Y Pablo corrigió esa incomprensión de los judíos, dizendo que a circuncisão não tinha sentido nenhum se não fosse seguida de uma vida santa. diciendo que la circuncisión no tenía ningún sentido si no era seguida de una vida santa. E ele usou o argumento da circuncisão para mostrar que os judeus são pecadores. Y él usó el argumento de la circuncisión para mostrar que los judíos también son pecadores. Bem ao contrário do que os judeus pensavam. Eles pensavam que eram santos e faziam circuncisão. Y bien al contrario de lo que ellos pensaban, porque ellos pensaban que eran santos porque se circuncidaban. Então ele conclui a argumentação Entonces él concluye la argumentación dizendo para todos, olha, quer dizer então que circuncisão não tem valor nenhum? entonces diciendo para todos, miren, quiere decir que la circuncisión no tiene ningún valor. E qual é o motivo? Então o judeu não tem vantagem nenhuma? Y entonces los judíos se preguntaban, entonces los judíos no tienen ninguna ventaja ser judío. Observe que ao longo de todo o capítulo Observe que a lo largo de todo el capítulo vão haver várias argumentações que Paulo estava acostumado a ouvir contra a sua pregação. van a oír ustedes, van a leer ustedes varias argumentaciones que Pablo estaba acostumbrado a oír contra sus argumentos. Ele estava acostumado a pregar a judeus e a gentios. Él estaba acostumbrado a predicarle a judíos y a gentiles. Então ele vai usar a argumentação lógica Entonces él va a usar una argumentación lógica para refutar os argumentos gentílicos, gregos, para refutar los argumentos gentílicos, griegos, e uma argumentação bíblica para refutar os judeus. y una argumentación bíblica para refutar a los judíos. E ele começa exatamente dizendo, o primeiro argumento que o judeu dizia para ele, vem cá, então, não tem vantagem nenhuma de ser judeu? Entonces él va a comenzar la argumentación con misma pregunta que los judíos decían, pero entonces, ¿no tiene ningún provecho ser judío? Aí ele corrige, não, existe sim. Y entonces él corrige, sí, hay una ventaja. Versículo 2. Versículo 2. Muchos en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Na versão Almeida, En la versión Almeida, en fala em portugués, oráculos de Deus. dice oráculos de Dios en vez de palabra de Dios. Oráculos eram as mensagens recebidas das divindades pelas sacerdotisas gregas. Los oráculos eran los mensajes recibidos de las divinidades, especialmente por las sacerdotisas griegas. Elas transmitiam a vontade dos deuses através de oráculos. Ellos transmitían la voluntad de los dioses a través de oráculos. Paulo usou esta palavra Y Pablo usó esta palabra para se referir a toda a revelação de Deus para os judeus. para referirse a toda la revelación de Dios para los judíos. Ele está fazendo um contraponto com os gregos. Él está haciendo un contrapunto con los griegos. Ele está dizendo assim, nós temos a verdadeira revelação, os gregos têm uma falsa revelação. Él está diciendo así, nosotros tenemos una verdadera revelación, los griegos tienen una falsa revelación. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, vocês cultuam deuses falsos. Nosotros cultivamos al Dios verdadero, ustedes cultúan al Dios falso. Então nós estamos em vantagem. Uma vantagem é essa. Entonces esta es nuestra ventaja. Aí continua o versículo 3. Ahí continúa el versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aí ele começa a argumentar com os judeus, né, dizendo assim, muitos não aceitaram o evangelho, não aceitaram a pregação de Cristo. Entonces él empieza a argumentar contra los judíos o con los judíos, diciendo, muchos no aceptaron la voluntad de Cristo, la verdad de Cristo. E isso quer dizer, então, que a promessa de Deus a Abraão foi quebrada? Entonces eso quiere decir que la promesa de Abraham fue quebrada, Porque Deus havia prometido a Abraão, porque Dios había prometido a Abraham, vou fazer de você uma grande nação. voy a hacer de ustedes una grande nación, E na tua descendência y tu descendencia vai vir o Salvador do mundo. va a abarcar todo el mundo. Quando os judeus começaram a rejeitar o evangelho, Cuando los judíos comenzaron a rechazar el evangelio, isso quer dizer que a promessa de Deus não se cumpriu? ¿eso quiere decir que la promesa de Dios no se cumplió? Era um argumento que Paulo ouvia muito quando pregava o evangelho para os judeus.
Era el argumento que Pablo oía mucho cuando él predicaba el Evangelio a los judíos. E o que ele respondia? ¿Y qué es lo que él respondía? Versículo 4. En el versículo 4 lo encontramos. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Paulo diz assim: Pablo dice así, Deus é verdadeiro. Dios es verdadero, Deus não mente. Dios no miente, Deus é fiel. Dios es fiel. Aquilo que ele prometeu a Abraão, ele vai cumprir. Lo que él prometió a Abraham lo va a cumplir. Agora, o homem sim é que você não pode confiar. Entonces, ahora sí, el hombre de esta manera no puede confiar. O homem mente, El hombre miente, engana, engaña, não cumpre as suas promessas. no cumple sus promesas. Então a resposta de Paulo é muito clara. Entonces la respuesta de Pablo es muy clara. Deus não é homem para você dizer que mente ou se engana. Dios no es hombre para que usted diga que él miente o engaña. Aquela promessa que ele fez, ele vai cumplir. La promesa que él hizo la va a cumplir. Foi assim que ele refutou o argumento que os judeus tinham rejeitado o evangelho e por isso falseavam a promessa de Deus. Fue así que él refutó la idea de que los judíos habían rechazado el evangelio y que... Disculpa, va de nuevo. Rechaçado o evangelho, isso fazia Deus ter mentido. De nuevo. Pelo fato dos judeus não terem aceitado o evangelho, ou a maior parte deles terem rejeitado, se tornava Deus mentiroso. No argumento do judeu. Por el hecho de ellos no haber aceptado el evangelio, no tornaba eso a Pablo mentiroso por no haber aceptado el evangelio. Deus, no caso, Deus mentiroso. Deus não tinha mentido. Deus vai cumprir a sua promessa. No, eso no tornaba a Dios mentiroso. No lo hacía a Dios mentiroso. Isso. Aí ele cita o texto do Salmo. Ahí él citó el texto del Salmo. Que Deus, dizendo assim, que Deus pode nos julgar por sua palavra. Dios nos puede juzgar por su palabra. Continua então no versículo 5. Continúa el versículo 5 y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? Aqui ele usa, eu vou ler na versão internacional, nós vamos perceber a força do argumento. Voy a leerla en la versión internacional para que ustedes perciban la fuerza del argumento. Mas se a nossa injustiça, pero si nuestra justicia ressalta de maneira ainda mais clara, resalta de manera aún más clara a justiça de Deus, la justicia de Dios, e diremos? ¿Qué diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? ¿Que Dios es justo por aplicar su ira? Estou usando um argumento humano. Estoy usando un argumento humano. Percebe? Paulo está usando um argumento que ele ouvia entre os gentios, entre os gregos. Pablo está usando un argumento que él oyó entre los gentiles, entre los griegos. Quando ele pregava o evangelho, cuando él predicaba el evangelio, ele falava da justiça de Deus. Él hablaba de la justicia de Dios. E que essa justiça nós não somos justos, e que nós não somos justos. Y que nosotros no somos justos. Por isso, se nós somos justos, injustos, nós despertamos a justiça de Deus. Entonces, si nosotros no somos justos, por ese hecho, nosotros precisamos la justicia de Dios. Por isso, nós exaltamos a Deus por isso. Deus faz alguma coisa em nosso favor, Deus nos ama mais por isso. Entonces, por eso nosotros exaltamos a Dios por eso, porque Dios hace alguna cosa para nosotros, por eso nosotros amamos a Dios por eso. Exatamente. Então, o argumento de Paulo é aquilo que ele fala em Romanos 6:1. Entonces, el argumento de Pablo es justamente aquello que él habla en el capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos em pecado para que abunde a graça? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Não. No. É o que ele diz logo em seguida. Ó. Veja o que ele diz em seguida. O versículo 6. Fíjense lo que dice él enseguida en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 6 na versão internacional. El versículo 6 en la versión internacional voy a leer ahora. Claro que não. Claro que no. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? ¿Cómo Dios iría a juzgar el mundo? Paulo ficava chocado com esse tipo de argumento.
Pablo quedaba choqueado con ese tipo de argumentos. Ele está dizendo, você está acusando Deus de injustiça? Él decía así, ¿ustedes lo están acusando a Dios de injusto, de injusticia? De promover a injustiça, de levar as pessoas a pecarem para que sejam objeto do seu amor? De promover la injusticia, de llevar a las personas a pecar, de arrastrarlas al pecado para después ser dependientes de su amor. Por isso que ele falou, isso é um absurdo. Por eso dice él, eso es un absurdo. Versículo 7, continua para ler. Continúa el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? É o argumento que os gregos faziam. Es el argumento que usaban los griegos. Quando ele ficava discutindo religião com os gregos, Cuando él discutía religión con los griegos, eles razoavam. Olha, a minha mentira levou Deus a cumprir a justiça. entre ellos razonaban y decían, mi mentira llevó Dios, perdón, repite ahí, Alejandro. Deus a praticar a justiça. A minha mentira levou Deus. Mi mentira llevó a Dios a practicar la injusticia. Não. A minha mentira, a minha injustiça leva Deus a praticar a sua justiça. Mi injusticia arrastra a Dios a practicar su justicia. Isso. E Paulo, então, diz assim, isso me leva a... Ele diz assim, o argumento de vocês diz que a pessoa tem que ser pecadora. Entonces el argumento de ustedes dice que la persona tiene que ser pecadora. Mas esse não é o objetivo da graça. Pero ese no es el objetivo de la gracia. A graça tem dois aspectos. La gracia tiene dos aspectos. Salvar o homem. Salvar el hombre. Da culpa do pecado. De la culpa del pecado. E da condição de pecador. Y de la condición de pecador. Continuando, versículo 8 agora. Vamos a continuar con el versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Paulo é muito caluniado. Paulo es muy calumniado. Tanto pelos de fora, tanto que los de afuera, como os de dentro. Tanto por los de afuera como los de adentro. Ele era caluniado pelos gregos. Él era calumniado por los griegos, pelos judeus, por los judíos e pelos seus irmãos. Y por sus hermanos. Os irmãos lembram que quando ele pregava e fundava a igreja, ustedes se recuerdan que cuando él predicaba y fundaba iglesias, a gente percebe no Novo Testamento, nosotros percibimos que en el Nuevo Testamento, nas pegadas dele, en los caminos de él, seguiam falsos mestres. Seguiam atrás falsos mestres. Había por detrás de él falsos maestros. Ele fundou a igreja da Galácia. Él fundó la iglesia de Galacia. E quando ele migrou, voltou para Jerusalém. Y cuando él migró y volvió para Jerusalén, vários falsos mestres, varios falsos maestros, tentaram destruir a obra de Paulo. Intentaron destruir la obra de Pablo. E essas acusações, esses falsos mestres, y esas acusaciones de esos falsos maestros eram feitas por crentes. Eran hechas por creyentes. Então Paulo tinha inimigos crentes e descrentes. Entonces Pablo tenía enemigos creyentes y también descreyentes. Por isso que ele fala de alguns caluniadores. Por eso que él habla del abuso de los calumniadores. Aqueles que diziam assim, não, o evangelho de Paulo é frouxo. Había muchos que decían, no, el evangelio de Pablo es débil. Justifica o pecado. Justifica el pecado. Leva as pessoas a não se transformarem. Lleva a las personas a no ser transformadas. Rebaixa o padrão de Deus. Rebaja el padrón de Dios. Então, esses argumentos Paulo estava acostumado a ouvir. Entonces, esos argumentos Pablo estaba acostumbrado a oírlos. E é exatamente esses que está refutando. Y entonces es exactamente lo que está refutando. E ele diz, não, eu não estou ensinando isso. Eu não ensino isso, que você deve pecar para receber a graça. Él no está enseñando eso, que tú debes pecar para recibir la gracia. Por isso que ele conclui. Por eso que él concluye. A condenação desses é justa. La condenación de los que dicen eso es justa.
Então, aqueles que o acusam, que o caluniam, receberiam o juízo de Deus. Entonces aquellos que lo calumnian, que lo acusaban, recibirían el juicio de Dios. Até aqui, irmãos, Entonces hasta aquí, hermanos, até o versículo 8, que são argumentos que ele ouvia na sua pregação, nas discussões que ele tinha. entonces hasta el versículo 8 nosotros encontramos los argumentos que le hacían a su predicación y... oh, sí. Sim, sim, sim. E agora, a partir do versículo seguinte, versículo 9, Y a partir del versículo 9, ele vai deixar de lado a filosofia, él va a dejar de lado la filosofía, a argumentação retórica, la argumentación retórica, para usar o texto bíblico. para usar el texto bíblico. Porque uma característica de Paulo em Romanos Porque una característica del apóstol Pablo en Romanos, ele usa muita retórica. él usa mucha retórica. Ele faz a pergunta que o seu auditório tem em mente. Él hace la pregunta que su auditorio tiene en mente. E ele argumenta respondendo essas questões. Y él argumenta respondiendo esas mismas preguntas. Por isso que você vai ver várias perguntas ao longo de toda a carta. Por eso que a lo largo de toda la carta tú vas a ver varias preguntas que se hacen. Mas ele vai fazer uma pausa nessa retórica. Entonces él ahora va a hacer una pausa en esa retórica para dar fundamentação bíblica àquilo que ele fala. Para dar argumentación bíblica, fundamento bíblico a lo que él habla, dice. Versículo 9 agora. Por eso pasamos al versículo 9 ahora. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. A minha tradução Mi traducción diz demonstrado, já temos demonstrado. dice, ya hemos demostrado. Então, ele diz assim em outras palavras. Entonces él dice así en otras palabras, Já está mais do que provado ya está más que probado que todos somos pecadores, que todos somos pecadores, quer judeus, quer gentios. sea judíos que gentiles. E aí ele começa com a argumentação bíblica, versículo 10. Y ahí entonces empieza en el versículo 10 con la argumentación bíblica. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. É interessante que esse versículo, Es interesante que este versículo, ele é dedutivo. él es un versículo deductivo. A dedução parte do geral para o específico. La deducción parte desde lo general a lo específico. O geral diz, Lo general dice, todos somos pecadores, não há justo. lo general dice, todos somos pecadores, no hay ningún justo. Portanto, Por tanto, você é um pecador. tú eres un pecador. Ele parte, é dedução, né? De um princípio ele faz uma aplicação. Entonces es una deducción, ¿cierto? Desde un principio, él parte de un principio y hace una deducción. E agora Y ele vai citar todos outros somos textos pecadores. bíblicos. Todos somos pecadores. Agora ele vai citar outros textos bíblicos mostrando como essa pecaminosidade se manifesta. Entonces él va a usar ahora otros versículos bíblicos para mostrarle a los judíos y a ti también cómo esa Pecaminosidade. pecaminosidad se manifiesta. Verso 11. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Em primeiro lugar, En primer lugar, Paulo está dizendo que nós não conhecemos a Deus. Pablo está diciendo que nosotros por naturaleza no conocemos a Dios. O profeta Oséias acusa Israel. ¿Hoy? O profeta Oséias, El profeta Oseas acusa a Israel de não ter o conhecimento de Deus. de no tener el conocimiento de Dios. E essa falta do conhecimento de Deus Y esa falta del conocimiento de Dios é o que nos afasta dele. es lo que nos aparta de Él. A primeira coisa que Deus faz La primera cosa que Dios hace é se revelar ao pecador. es revelarse al pecador. É por isso que Jesus disse: Es por esto que Jesús dice, vida eterna é esta, que te la vida conheço eterna es como único. esta, que te conozcan a ti como único Dios verdadero É Jesus Cristo quem enviaste. y a Jesucristo que tú enviaste. Então, o conhecimento é a base da salvação. Entonces el conocimiento es la base de la salvación.
E mais para frente, y un poquito más adelante, Paulo vai falar exatamente desse tipo de conhecimento que nós precisamos. Pablo va a hablar acerca de ese tipo de conocimiento que nosotros precisamos. E ele diz ainda que, por não ter esse conhecimento, a Y pessoa não aún, busca Deus. y aún dice así, que por no tener ese conocimiento, la persona busca a Dios, Ou não busca, né? o no Por não, busca, porque não conhece. É o que porque a no gente lo vê no conoce. mundo. Às vezes, eu vejo, a gente imagina que o mundo está se tornando ateu, né? Sí, es lo que nosotros vemos en este mundo. Nosotros estamos viendo que el mundo se está tornando ateo, Mas, na verdade, pero en verdad, eu acredito que as pessoas estão buscando a espiritualidade, pero yo creo que las personas están buscando la espiritualidad, mas de forma errada. pero de forma errada. O Brasil, por exemplo, Por ejemplo, en Brasil, Brasília, a capital, la capital, Brasilia, é o centro do poder do país. es el centro del poder del país. E a boa parte dos políticos de lá Y buena parte de los políticos de allí ou são espíritas ou são umbandistas. son espiritistas o umbandistas. Eles fazem oferendas aos orixás Ellos hacen ofrendas a sus dioses, a sus crayats, para poder se manter no poder. para poder mantenerse en el poder. Emanjá, a sus Emanjá, para poder mantenerse en el poder. E mesmo na alta sociedade brasileira, Y mismo, inclusive en la alta sociedad brasilera, é muito comum encontrarmos budistas, es muy común encontrar budistas, espíritas. espiritistas. São pessoas que querem conhecer a Deus, Son personas que quieren conocer a Dios, mas não encontram o Deus verdadeiro. pero no encuentran al Dios verdadero. Acabam adotando um culto falso, uma religião falsa. Y acaban adoptando un culto falso, una religión falsa. Isso é porque o homem é pecador, o homem está perdido, o homem não conhece o caminho para Deus. Eso es porque el hombre es pecador por naturaleza, él está perdido, él no conoce el camino hacia Dios. E aí Paulo continua no versículo 12. Entonces Pablo continúa con el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Então ele diz que mesmo as nossas boas ações Entonces él dice que inclusive nuestras buenas acciones estão carregadas de pecado. están cargadas de pecados, son pecaminosas. Mesmo as ações do crente Mismo las acciones de los creyentes são pecado. son pecado. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas boas obras. Nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestras buenas obras, Porque são contaminadas pelo nosso pecado. porque están contaminadas por nuestro pecado. Versículo 13. En el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides é víbora, né? Na versão em português é víbora. Né? Sí, áspides es víbora en la versión portuguesa. Então, Jesus diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala, né? Jesús dice, como ustedes escucharon, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Então, se nós estamos cheios de pecado, Nosotros estamos llenos de pecados, é o que diz Paulo aqui. es lo que dice Pablo aquí. A garganta é uma sepultura, La garganta es una sepultura, a língua engana la lengua engaña e está cheio de veneno nos lábios. y sus labios están llenos de venenos, Porque o nosso coração é corrompido pelo pecado. porque nuestro corazón es corrompido por el pecado. Por isso ele fala no versículo 14. Por eso en el versículo 14 él dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Percebe? A pessoa negativa, uma pessoa que é invejosa, é uma pessoa corrompida. Ustedes perciben aquí una persona negativa, envidiosa, corrompida. Versículo 15. El verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quer dizer, ele tem pressa para fazer, ele demora para fazer o bem, mas tem pressa para fazer o mal. Quiere decir, él demora bastante para hacer el bien y tiene prisa para hacer el mal. E versículo 16. El versículo 16, quebranto y de desventura hay en sus caminos.
Nós sabemos que, biblicamente, nosotros sabemos que bíblicamente caminho camino é estilo de vida. es estilo de vida. Então, o caminho dos ímpios, Entonces el camino de los impíos, ou o que ele fala aqui, o caminho dos ímpios é, versículo 16, desventura e quebrantamento. o lo que aquí nosotros leemos, el camino de los impíos es desventura o quebrantamiento. Esse é o estilo de vida da pessoa sem Deus. Ese es el estilo de vida de una persona sin Dios. E aí, versículo 17 diz, Entonces el versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. ou a vida deles não tem paz. Entonces podemos decir también que la vida de ellos no tiene paz. Por isso que o irmão fez bem, o irmão Miguel, Por eso que el hermano Miguel hizo bien quando leu Romanos 5:1. cuando leyó Romanos 5:1. Se nós estamos em Cristo, Si nosotros estamos en Cristo, nós sendo justificados pela fé, nosotros siendo justificados por la fe, temos paz com Deus. tenemos paz con Dios. Quem argumenta muito sobre isso Quien argumenta mucho sobre eso é Calvino. es Calvino. Ele diz assim, Él dice así, nós não podemos buscar nas obras a paz, él dice así, el reformador Calvino, nosotros no podemos buscar la paz en las obras, porque nossas obras são falhas. porque nuestras obras son fallidas E nós caímos. y nosotros caímos. Se basearmos nossa fé nas nossas obras, Si basamos nuestra fe en nuestras obras, vamos entrar em desespero. vamos a entrar en desesperación. Mas se basearmos nossa fé em Jesus Cristo, Pero si basamos nuestra fe en Jesucristo, ele não falha, ele é fiel. Él no nos va a fallar, Él es fiel. Por isso nós temos paz. Por eso nosotros alcanzaremos la paz. A paz é aquele sentimento interior La paz es aquel sentimiento interior de segurança, de seguridad, porque o mundo pode estar de cabeça para baixo, o mundo pode estar virando do avesso, porque el mundo puede estar cabeza para abajo, el mundo puede estar dado vuelta, mas nossos pés pero nuestros pies estão baseados em Jesus Cristo, van a estar en la base que es Jesucristo, firmados em Jesus. afirmados en Jesús. Por isso nós temos paz. Por eso nosotros tenemos paz. E por isso que o ímpio não tem paz. Por eso que el impío no tiene paz. Eu acho engraçado A mí me parece gracioso, que alguns dias atrás, algunos días atrás, eu li o depoimento de alguns artistas brasileiros yo leí una declaración de algunos artistas brasileros que dizem que são ateus. que dicen que son ateos. Uma delas Una de ellas, falou que ela mesma era seu Deus, que ella dijo que ella misma era su propio Dios, que ela confiava em si mesma. que ella confiaba en sí mismo. Mas, irmão, se você conhece o seu coração, Pero hermano, si tú conoces tu corazón você confia no seu coração para nos tempos de dificuldade, y tú confías en tu corazón en los tiempos de dificultad, você não se sente inseguro de confiar em uma coisa tão frágil como o ego humano? tú no te sentirás seguro de confiar como en el corazón humano. E ela confiava. Y ella confiaba, Mas confiava quando estava tudo bem, quando estava prosperando. pero confiaba seguramente cuando está todo bien, cuando está todo en prosperidad. Mas quando vem a tribulação, Pero cuando viene la tribulación, nós temos estrutura emocional para aguentar sozinho isso? ¿nosotros tenemos estructura emocional para aguantar solitos esa situación? A dúvida, a incerteza, a incredulidade nos abate. La duda, la incerteza, la incredulidad nos abatirá. Porque se confiarmos em nós mesmos, Porque si confiamos en nosotros mismos, não teremos paz. no tenemos paz. No tendremos paz. Por isso, versículo 18. Por eso el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Então, quando a pessoa risca Deus da sua vida, Entonces, cuando una persona está en riesgo su vida,
Aparentemente, Aparentemente, ela tem uma vida livre. ella tiene una vida libre. Ela acha que pode fazer o que ela quiser. Ella cree que puede hacer todo lo que quiere, Mas um dia, pero un día nós teremos que dar conta tendrá que dar cuenta, das nossas ações diante de Deus. tendremos que dar cuenta de nuestras acciones delante de Dios. E esta consciência Y esta conciencia é que nos faz temer a Deus. es la que nos hace temer a Dios. É ela que nos coloca limite. Es ella que nos coloca los límites, Porque sabemos que somos responsáveis diante de Deus daquilo que fazemos. porque sabemos que somos responsables delante de Dios por aquello que hacemos. Por isso que se você riscar Deus da vida dos homens, Por eso si tú, repete ahí, Alejandro, se você tirar Deus da vida dos homens, por eso si tú sacas a Dios de la vida de los hombres, o mundo entra em completa corrupção. el mundo entraría en completa corrupción. É o que nós estamos vivendo hoje. Es lo que estamos viviendo hoy. Uma sociedade pós-cristã. Una sociedad post-cristiana Que acredita em Deus, que cree en Dios, mas não conhece a Deus. pero no conoce a Dios. Que acha que Deus não vai fazer justiça. Que cree que Dios no va a hacer justicia. Ele é um pai bonzinho, Que Él es un padre bueno, buenito. que deixa passar, que faz vista grossa para os nossos erros. Que Que hace perdoa. que deja pasar, que hace vista gorda para nuestros errores, que perdona. E é por isso que nós vivemos uma sociedade destruída, corrompida. Y por eso es que nosotros vemos este mundo destruido, corrompido. Quando Paulo selecionou esses textos, Cuando Pablo seleccionó estos textos, os irmãos podem observar que são textos tirados de várias partes da Bíblia. ustedes pueden observar que son textos que tienen varias letras diferentes, son varios textos sacados de diferentes partes de la Biblia, Muitos do livro de Salmos e de Isaías, algunos de los libros de los Salmos, otros de Isaías. ele queria exatamente provar isto. Él quería exactamente probar esto, Sem Deus estamos perdidos. que sin Dios estamos perdidos, Somos pecadores. que somos pecadores. Vamos continuar o versículo 19. Vamos a continuar con el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aí Paulo se volta para os judeus. Ahí Pablo se vuelve hacia los judíos, Todo aquele que... se dirige hacia los judíos. Ele diz assim, ele está falando daqueles que conhecem a lei de Deus. Ahí él está hablando hacia a los judíos, le dice, yo hablo con los que conocen la ley de Dios. Percebem, até o versículo 8, ele falou aos gentios. Ustedes perciben hasta el versículo 8 o 18, Alejandre. 8. Hasta el versículo 8, él le habló a los judíos, a los gentiles. Até os 18, ele fala aos judeus. Hasta el versículo 8 le habló a los gentiles. Hasta el versículo 18, del 8 al 18, le habló a los judíos. Para concluir, agora que vem no versículo 20. Pero para concluir, ahora va a buscar explicar el versículo 20. Pode ler, por favor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Agora Paulo, ele, de uma forma magistral, Ahora Pablo, de una forma magistral, ele vai apresentar o evangelho. él va a presentar el evangelio. Ele diz que pelas obras da lei, Él dice que por las obras de la ley, ninguém alcança a justificação nadie alcanza la justificación diante de Deus. delante de Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque a lei não santifica ninguém. Porque la ley no santifica a nadie. A lei revela o pecado. La ley revela el pecado. E o pecado conduz à morte. Y el pecado conduce a la muerte. Então, a lei sentencia a pessoa à morte. Entonces la ley en realidad sentencia a la persona a la muerte. Já a justiça de Deus Pero ahora la justicia de Dios oferece vida. ofrece vida. Então, ele argumenta. Entonces él argumenta, Pelas obras da lei,
por las obras de la ley, o pecador el pecador não pode ser salvo. no puede ser salvo, Mas ele é salvo pero él es salvo pela justiça de Deus. por la justicia de Dios. Mas aí você vai perguntar, Pero entonces tú vas a preguntar, mas a justiça de Deus não é sua lei? ¿pero la justicia de Dios no es su ley? É isso que Paulo vai explicar agora no versículo 21. Entonces ahora en el versículo 21 es lo que va a explicar Pablo. Pode ler para nós? Vamos a leer, ahora van a poner en la tela, eso ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Primeiramente, irmãos, Hermanos, primeramente, a expressão lei e profetas la expresión ley y profetas era uma expressão idiomática era una expresión idiomática para se referir para referirse ao texto do Antigo Testamento, al texto del Antiguo Testamento, chamado Tanakh. llamado Tamaj. A lei é a Torá, La ley era la Torá, Nebim Ketubim, Mevin et Tumim, que é os profetas e salmos. que es los profetas y salmos. Então eles pegavam um acróstico Entonces ellos tomaban el acróstico de lei, salmos e profetas de ley, salmos y profetas e formava a palavra Tanakh y formaban la palabra Tamaj para se referir ao Antigo Testamento. para referirse al Antiguo Testamento. Nós temos que entender que a palavra lei Y nosotros tenemos que entender que la palabra ley nem sempre se refere aos 10 mandamentos. ni siempre se refiere a los 10 mandamientos. Pode se referir à palavra de Deus, Se puede referir a la palabra de Dios, pode se referir ao Antigo Testamento, se puede referir al Antiguo Testamento, pode ser a lei cerimonial puede ser a la ley ceremonial e pode ser os 10 mandamentos também. y puede ser, ¿qué más? Os 10 mandamentos. Y puede ser los 10 mandamientos también. E pode ser também só os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, a lei de Moisés. Y también se puede referir solamente a los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés. Aqui em Romanos 3, Aquí en Romanos 3, nós vimos que Paulo usou a palavra lei nosotros vemos que Pablo usa la palabra ley para se referir também à justiça de Deus e ao juízo de Deus. para referirse a la justicia de Dios y a los juicios de Dios. Mas aqui no versículo 21, Pero acá en el versículo 21, ele fala, mas agora sem lei, pero él dice, pero ahora sin ley, ou seja, sem obediência à palavra de Deus, sem obediência à lei de Deus, entonces sin obediencia a la palabra de Dios, se manifestou a justiça de Deus. se manifestó la justicia de Dios. Em outras palavras, En otras palabras, sem justiça, sin justicia, se manifestou a justiça. se manifestó la justicia. Porque a justiça dos homens Porque la justicia de los hombres não é a mesma coisa que a justiça de Deus. no es qué, A mesma coisa que a justiça no de es, Deus. no es la misma cosa que la justicia de Dios. A justiça dos homens La justicia de los hombres é contaminada pelo pecado. es contaminada por el pecado. Isaías 64, Isaías 64, versículo 6, el versículo 6, diz que as nossas justiças são dice que nuestras justicias son trapos da imundícia. como trapos de inmundicia. Trapos de imundícia não sabe que se refere aos panos que as mulheres usavam mensalmente no período menstrual. Ustedes saben entonces que los trapos de inmundicia, la expresión trapos de inmundicia se refiere a los paños que las mujeres usaban en el periodo menstrual. Era imundo. Era inmundo. E Deus disse que a nossa justiça é como aqueles trapos. Y Dios dice ahí que nuestra justicia es como aquellos trapos. Por isso que Paulo falou, Por eso que Pablo habló, dijo, agora sem a nossa justiça, ahora, si nuestra justicia, que é pecado, que es pecado, se manifestou a justiça de Deus se manifestó la justicia de Dios em Jesus Cristo. en Jesucristo. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Entonces miren qué Dios maravilloso que tenemos, hermanos. Nossa justiça não tem valor nenhum, Nuestra justicia no tiene ningún valor, mas Deus agora oferece a sua justiça. pero Dios nos ofrece su justicia.
que é a vida santa e perfeita de Cristo, que es la vida santa y perfecta de Cristo, que foi oferecida na cruz que fue ofrecida en la cruz. para nos salvar. Então, quando nós tentamos apresentar a Deus alguma das nossas boas obras para justificar a nossa salvação, nós ofendemos o céu. A irmã White diz, né? Helena White, que se pegarmos tudo de bom, oi? Ah, se pegarmos, pode voltar? Tá, eu espero. O Mabel perdeu a conexão. Sí, eso me di cuenta que el hermano no está ahora conectado en la sala. Podemos aguardar um pouquinho agora nessa socorrendo. A Sara é tímida, ela não gosta de falar tudo assim. Mas os irmãos podem aguardar um pouco, o Mabel já está conectando. Oi? Aló, aló. Estamos aquí haciendo un recurso de emergencia para conectarnos directamente con el hermano para la traducción. O irmão Miguel está falando alguma coisa. Repite, hermano Miguel, que el hermano Alexandre no le escuchó. Só um pouquinho. Deixa eu conectar. É que eu estou com dois celulares aqui. Não, pode ir direto no vídeo. Agora tá bom. Tá me ouvindo, irmão Miguel? Ahora te estoy oyendo, hermano. É porque eu estou usando o WhatsApp e estou usando o Zoom. Aí, um para falar e outro para ver. Então, mas a hora que conectei com o irmão Abel já está sintonizando aqui. O irmão pode me traduzir, então? Sí, claro, claro. Bueno, creo que ya fue explicado que hubo un inconveniente, un corte de luz en donde está el hermano Abel, así que vamos a continuar aquí. Hermano Abel, continúa entonces directamente con el audio del Zoom. Sim, no Zoom. Ok, de acuerdo. Bien. Continuamos, hermano Alexandre. Então, nós estávamos dizendo, então, segundo Paulo, o Evangelho, a justiça de Deus, é a vida santa que ele viveu. Bien, como estamos diciendo, entonces, el Evangelio de Pablo es la justicia de Dios viviendo una vida santa. E essa vida é oferecida por nós, em nosso lugar. Y esa vida es ofrecida por Jesús en nuestro lugar. Então, ele troca conosco. Él hace un cambio con nosotros. Nós oferecemos nossa justiça, Nosotros le ofrecemos nuestra justicia, que na verdade é injustiça, que en la verdad es una injusticia, que leva à morte, que nos lleva a la muerte, e ele nos dá a sua justiça, y Él nos da su justicia, que nos dá a vida. que nos da la vida. A irmã White diz, a irmã Helena White, Dice la hermana White, que se pegarmos tudo de bom, si tomáramos todo lo que hay de bueno, justo e reto, justo y recto, no homem, en el hombre, e apresentássemos a Deus, aos anjos, y lo presentáramos a Dios y a los ángeles, como tendo alguma parte da nossa salvação, como si tuviera alguna parte, algo que ver en nuestra salvación. isso seria aceito como, como ela diz, isso seria uma oferta repulsiva, né? Seria rejeitado como traição. Ela diz assim, seria rejeitado como traição. Eso sería rechazado como una traición. Nós precisamos entender Necesitamos comprender que tudo que vai além de Cristo é farisaísmo, é legalismo. que todo lo que vaya más allá de Cristo es legalismo, farisaísmo. Existe um escritor brasileiro Hay un escritor brasileño chamado Augusto Nicodemos, que se llama Augusto Nicodemo, que ele cita, ele comenta o livro de Colossenses,
Él comenta el libro de Colosenses dizendo assim, o que é legalismo? y dice así, ¿qué es el legalismo? Porque a carta de Colossenses ataca o legalismo, né? Porque justamente esta carta ataca al legalismo. É quando a pessoa diz, precisamos de Cristo para salvação, e quando a pessoa coloca o e, Entonces él dice así, cuando la persona dice, necesitamos a Cristo para nuestra salvación, y, entonces, pero cuando se tudo coloca que vem ese depois desse i é legalismo. todo lo que viene después del IS es legalismo. Nós precisamos apenas de Jesus Cristo Nosotros solamente necesitamos a Jesús e de sua justiça. y su justicia. É o que fala o versículo 22, irmão, pode ler? Y eso es lo que dice el versículo 22, que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. É o que ele diz. Nem judeus, nem gentios podem ser salvos. Es lo que Jesús dice, ni los judíos ni los gentiles pueden ser salvos. Apenas pela graça. ¿Por qué? Porque son salvos solamente por la gracia. E ele continua no versículo 23. Y el versículo 23, él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A glória de Deus aqui é estar na presença de Deus. La gloria de Dios está en la presencia de Dios. Nossa imagem de Deus, a imagem de Deus em nós, La imagen de Dios en nosotros está corrompida, está corrompida, poluída, contaminada, sem brilho. sin brillo. Somos uma moeda Somos como una moneda que está enferrujada. que está oxidada. Por isso, Es por eso. temos a marca de Deus em nós. Tenemos la marca de Dios en nosotros. É por isso que temos comunhão com Deus, podemos ter comunhão com Deus. Es por eso que podemos tener comunión con Dios. É isso que nos distingue dos animais. Y eso es lo que nos define diferente de los animales. Mas esta imagem Pero esta imagen está corrompida pelo pecado. está corrompida por el pecado. E a obra do Evangelho é essa. Y el blanco del Evangelio es Restaurar essa imagem. restaurar esa imagen de Dios. Por isso, continuando aqui, versículo 24. Continuando con el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Paulo está sendo redundante aqui. Pablo está redundando. Gratuitamente por sua graça. Dice, gratuitamente por su gracia. Mas se é de graça, então é gratuita. Pero obviamente si es por gracia, es gratuitamente. Porque as pessoas não conseguem entender que graça é graça. Porque las personas no logran entender que la gracia es sin precio, de gracia. Quando nós falamos sobre a salvação pela graça, Cuando hablamos de la salvación por gracia, alguns crentes algunos creyentes dizem que nós estamos pregando uma graça barata. dicen que nosotros estamos predicando una gracia barata. Eu já vi grupos dissidentes, Ya vi grupos disidentes, antitrinitarianos, antitrinitarios, que pregam contra, que dizem que pregam a justiça pela fé, que, bueno, ellos dicen que predican la justificación por la fe, mas dizem assim, não, nós não pregamos essa justiça, essa justificação essa graça barata. pero ellos dicen que nosotros predicamos esa gracia barata. Mas na verdade, En verdad, eles não entendem ellos no comprenden. que a graça de Deus não é barata. La gracia de Dios de ninguna manera es barata. A graça envolveu o sacrifício de Jesus. La gracia involucró el sacrificio de Jesús, Envolveu a morte dele, la muerte de Jesús, uma vida de abnegação. una vida de abnegación. O que Deus tinha de mais especial, Oh, you know, Rimón? o que era mais especial para Deus, seu filho. Exacto. Lo que era más especial para Dios, que es su Hijo. Como é que você vai dizer que isso é graça barata? ¿Cómo usted puede decir, cómo podemos pensar que esa gracia es barata? Na verdade, irmãos, En verdad, a expressão graça barata la expresión gracia barata
foi desenvolvida por teólogo alemão chamado Dietrich Hoffmann. Fue acuñada por ese teólogo alemán que mencionó el hermano. Ele era pastor da igreja alemã. Él era pastor de la iglesia en Alemania durante a Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. E ele acabou morrendo. Y murió. Porque ele foi dos poucos pastores. Porque fue uno de los pocos pastores que levantaram a sua voz contra o nazismo. Que se levantaron contra el nazismo. Da igreja oficial alemã, né? Da igreja oficial alemã foi dos poucos. Claro, de la iglesia alemana. ¿Luterana será, hermano? Isso, luterana, da igreja luterana. Foi dos poucos pastores que foram contra Hitler. Uno de los pocos pastores de la iglesia luterana que fue contra Hitler y murió por eso. E ele falou em graça barata. Él acuñó esta expresión, gracia barata. Mas o que ele queria dizer com isso? ¿Qué quiere decir con eso? Que é a graça que não transforma. Es la gracia que no logra transformación en el ser humano. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Es lo que está sucediendo en Brasil. Atualmente, en la actualidad, de cada 4 brasileiros, de cada 4 brasileños, se diz evangélico. Uno dice ser evangélico. Mas no nosso país, pero en Brasil, nós somos conhecidos pela nossa corrupção. Lamentablemente, Brasil es conocido por la corrupción. Pela vantagem, tirar vantagem de tudo. Por sacar ventaja de los demás. Pelo jeitinho. Por algo que ellos llaman jeitinho, que es encontrar un arreglo por izquierda o por los laterales, ¿no? Por políticos que prometem, mas não cumprem. Políticos que prometen y no cumplen. Quer dizer, um país que está se tornando evangélico. Es decir, un país que se titula evangélico, mas não tem vidas transformadas. Pero que no tiene, ¿cómo irmão? Vidas transformadas. No hay vidas transformadas. Isso é graça barata. Eso es la gracia barata. Mas o evangelho que Jesus pregou, pero el evangelio que Jesús predicó, que Paulo pregou, que Pablo predicó, transforma vidas. Nos salva, perdón. Transforma vidas. Transforma vidas. Mas não para a nossa salvação. La salvación. Mas para como gratidão do amor que Deus manifestou por nós. Como gratitud del amor que Dios nos manifestó. Não pense em você. Usted no piense. Que porque Deus transformou você. Que porque Dios lo transformó a usted. Que isso vai tornar você merecedor da graça de Deus. Eso hará que usted sea merecedor de la gracia de Dios. Não é isso. No es así. É porque Deus chamou. Es porque Dios llamó. Te tocou com a sua graça. Dios te tocó con su gracia. É que você vai produzir frutos. Es por eso que usted va a producir frutos. Ficou claro para os irmãos? ¿Les quedó claro? Continuamos então. Nós paramos no versículo 25. Sigamos entonces, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Então, ele fala do seu sangue. Seu sangue aqui é sua morte. Entonces aquí se está hablando de su sangre, de su muerte. A propiciação. La propiciación. É uma referência. Continúa. É uma referência. É uma citação. Es una referencia. Ao propiciatório. Al propiciatorio, ¿no? Aquel lugar del santuario. O que era o propiciatório? ¿Qué era el propiciatorio? A tampa que ficava entre os 10 mandamentos e o Shekinah, a glória de Deus. La tapa que se interponía entre la gloria de Dios, o sea, entre los 10 mandamientos y la Shekinah, la gloria de Dios. É uma representação de Cristo, o que Cristo faz por nós. De lo que Cristo hace por nosotros. Ele está entre a nossa culpa. Él está entre nuestra culpa e a santidade de um Deus perfeito. Y la santidad de un Dios perfecto. Por isso Paulo fala. Por eso Pablo dice. Para manifestar a sua justiça. Para manifestar su justicia. A justiça de Cristo.
La justicia de Cristo. Então, quando Deus olha para o homem, Entonces, cuando Dios lo mira al hombre, ele não vê nossos pecados, Él no ve nuestros pecados. que foram carregados da cruz para o santuário. Fueron cargados por la cruz al santuario. Ele vê a justiça de Cristo em nós. Él ve la justicia de Cristo en nosotros. E nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Y nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Nós somos santos diante de Deus. Nosotros somos considerados santos ante Dios. E aí continua no versículo 26. Y continúa el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Através de Cristo, A través de Jesús, então, através de Cristo, a través de Cristo, Deus é justo, Dios es justo porque pune o pecado, porque pone al pecado, mas é justificador, pero también es justificador, porque perdoa o pecador. porque perdona al pecador. Continua, versículo 27. El 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O Mobel voltou, Mobel? ¿Volvió el hermano Abel? Não, tudo bem. Tá bom. O versículo 27 diz, então qual é o motivo do nosso orgulho? Entonces dice el versículo 27, ¿dónde queda nuestro orgullo? A nova versão diz assim, Dice así la nueva versión. onde está o motivo de vanglória? ¿Dónde está entonces el motivo de vanagloria? É excluído. Está excluido. Não tem motivo para você se exaltar, se orgulhar, ou se Não. sentir especial diante de Deus. No hay por qué exaltarse, enorgullecerse o sentirnos especiales delante de Dios. Aí ele fala, existem duas leis, a lei da fé e a lei das obras. Entonces él nos habla aquí de que hay dos leyes, la ley de la fe y la ley de las obras. A lei da fé, a lei das obras é aquela que o homem tenta fazer, La ley de las obras es aquello que el hombre intenta hacer, porque ele é pecador. el pecador. Mas a lei da fé Pero la ley de la fe é aquela que Cristo cumpre em nosso lugar. es aquella que Cristo cumple en nuestro lugar. No livro Fé e Obras, En el libro Fe y Obras, de Helena White, eu acho que em espanhol também é Fé e Obras, né? también, hermano. Diz assim na página 91, 93, Dice así Elena de White en la página 91-93. Cristo está diante de Deus, Cristo está delante de Dios, intercedendo por nós, intercediendo por nosotros, e apresenta-nos a Ele, presentándonos delante de Él, momento após momento, momento tras momento, perfeito nele. como completos en Él, dice la versión española. Isso. Então, tudo que nós precisamos é em Jesus Cristo. Entonces, todo lo que necesitamos es a Jesucristo. Eu vou fazer uma pausa aqui antes de terminar, de concluir. Eu gostaria de apelar para quem está ouvindo esse estudo, Voy a hacer una pausa, dijo hermano, una pausa antes de terminar. antes de encerrar, só uma pausa argumentativa. Tá. Eu gostaria de falar aos que ouvem esse estudo, Me gustaría decirles a los que están escuchando este estudio, apelar àqueles que ainda não fizeram isso, apelar a aquellos que aún no lo hicieron esto, que desista, que pare de tentar ganhar a salvação por suas obras, que por favor paren de tratar de ganar la salvación por sus obras. Isso ofende a Deus. Eso ofende a Dios. Aceite que a salvação é um presente de Deus. De nuevo, irmão, desculpa. Aceite a ideia de que a salvação é um presente de Deus. Acepte la idea de que la salvación es un regalo, un presente de Dios. Que Ele deseja ter um relacionamento com você, Y que Él desea tener un relacionamiento contigo, baseado na sua palavra, não na confiança na sua palavra, pero basado en la confianza en su palabra, que não falha, que não mente. que su palabra no falla, no miente. Abrace Jesus Cristo. Abrace a Jesucristo. Aceite a Jesus Cristo. Acéptelo a Él. Deixe Ele entrar no seu coração Déjelo entrar en su corazón para fazer você uma nova criatura.
para que Él haga de usted una nueva criatura. Eu sei que são mais ou menos 200 pessoas que estão nesse curso, Yo sé que son más o menos unas 200, bueno, hay unas 100 personas en este curso, e eu espero que Deus não deixe que nenhum de vocês vá dormir esta noite sem Eu ter quero- feito esse pacto. espero que cada uno de ustedes no sea dejado sin haber hecho este pacto con Dios. E que todos nós dormamos nos braços de Jesus esta noite. Y que todos en esta noche durmamos en los brazos de Jesús. Com a certeza Con seguridad, que quando Ele vir nas nuvens do céu, cuando Él venga en las nubes del cielo, Ele vai nos receber como seus filhos. Él nos va a recibir como sus hijos. Vamos terminar só os últimos versículos, então? Vamos a terminar entonces estos versículos. Paulo argumenta aqui, olha, versículo 28. Pablo argumenta lo siguiente, mire, el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Não que a fé tenha mérito. A fé não tem mérito. La fe no tiene méritos. A fé é apenas o canal que Deus usa para nos abençoar. Simplemente la fe es el canal que Dios utiliza para bendecirnos. Nós somos justificados pela graça Nosotros somos justificados por la gracia e recebemos essa graça y recibimos esa gracia quando cremos. cuando creemos, a través de la fe. Versículo 29. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Paulo agora faz uma brincadeira linguística. Parece que Pablo está haciendo un juego lingüístico aquí. O Juego de judeu, palabras. o judeu é salvo pela fé. El judío es salvo por la fe. E o gentil, mediante a fé. Y los gentiles, mediante la fe. Mas é a mesma coisa. Pero es la misma cosa. Mediante e pela fé é a mesma coisa. Mediante la fe y por la fe, la misma cosa. O que ele está querendo dizer Lo que Él está queriendo decirnos é que o caminho para Deus es que el camino hacia Dios é um só, es uno solo, Jesus Cristo. Jesucristo. E ele termina no versículo 31. Agora ele fecha um outro argumento que ele ouvia muito. Depois que ele fazia essa explicação, ele apresentava esse argumento. Ahora también en el versículo 31 Él presenta un argumento que escuchó mucho, que es el siguiente. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O evangelho não rebaixa a lei. El Evangelio no rebaja la ley, Ele exalta a lei. la exalta. É o que eu falei para os irmãos. Es lo que ya les dije. O objetivo do evangelho é dois. Los objetivos del Evangelio son dos. Perdoar os nossos pecados Primero, perdonar nuestros pecados. e nos fazer santos. Y segundo, hacernos santos. E santidade é conformidade com a lei. Santidad es conformidad con la lei. E justificado ou perdoado também é de acordo com a lei, estar de acordo com a lei. Y ser justificado, ser perdonado, también es estar de acuerdo con la ley. Então o evangelho, longe de rebaixar a lei, El Evangelio, lejos de rebajar la ley, a glorifica. la glorifica. Mas não é maravilhoso mesmo? ¿No es maravilloso? É o que nós vamos ver no capítulo 4. Es lo que, Na verdade, Paulo vai tomar esse assunto lá no capítulo 7, né? Ele vai tomar a questão da obediência na vida do crente. Vai falar de santificação, 7, 8, né? Mas, cierto, a princípio, ele en realidad en los capítulos 7 y 8 se va a hablar sobre la santificación del creyente. Mas, por hora, Paulo resolve o problema dizendo assim, não pense que eu estou anulando a lei de Deus. Pero ya desde ahora el apóstol resuelve el tema diciendo, no piensen que estamos anulando la ley de Dios. Obrigado pela atenção dos irmãos. Muchas gracias por la atención de los hermanos. Eu espero que o estudo desse capítulo tenha ajudado os irmãos a entender um pouco mais do Evangelho. Y espero que el estudio de este capítulo haya servido para que entendamos un poquito mejor el Evangelio.